Gente, vamos lá, então, prazer estar com vocês essa noite, né? Vou me apresentar aqui rapidamente e falar um pouquinho do objetivo desse Zoom aqui, que talvez seja um pouquinho diferente, né? Você convidado de alguma outra apresentação, algum outro bate-papo que a gente teve, tá? Então, nosso objetivo aqui é muito mais trazer mais informações. Então, eu imagino que você que está aqui como convidado, ainda está avaliando a Juness, imagino que você já assistiu, né? Já entende um pouco do plano de negócio, dos produtos. Então, a gente não vai entrar nessas partes aqui na noite de hoje. O meu objetivo aqui vai ser muito mais trazer um pouco mais de noção de mercado. Sei que algumas pessoas já têm intenção de empreender, já buscaram coisas sobre empreendedorismo, e outras, assim, não têm a menor ideia, né, do que é empreender e do que envolve tudo isso. E às vezes também nunca ouviram falar direito de marketing de relacionamento. Então, meu objetivo vai ser mais clarear esses aspectos e também trazer um pouquinho do momento que a gente está em relação ao mercado global, como que a Juness está posicionada. Então, vou trazer isso aí nos próximos 30 minutos, talvez, tá? Mas só para contextualizar um pouquinho, como eu falei, enquanto o pessoal vai conectando, que a gente estava com uma outra reunião até agora, alguns minutinhos atrás. Meu nome é Delano, moro hoje em Curitiba, né? Como o Wilson falou, me formei na Federal de Santa Catarina em Engenharia Mecânica. Fiz minha carreira, maior parte, no mundo corporativo, né? Trabalhei em grandes multinacionais, uma delas é a maior empresa de eletrodomésticos do mundo, e fiz minha carreira lá, começando na engenharia, e assumi a gerência global de marketing lá um pouco antes de eu decidir sair, né? E foi isso, eu fui até meus 30 e poucos anos ali, foi o suficiente para eu perceber que no mundo corporativo eu não ia conseguir ter o estilo de vida que eu gostaria de ter, né? Algumas pessoas podem se identificar, mas o que acontecia comigo é que eu estava trabalhando 10, 12 horas por dia, tendo que fazer pós-graduação atrás de pós-graduação, tinha um salário ok, né? Era até melhor do que vários dos meus amigos, mas não tinha tempo para nada, né? E eu não via nenhuma perspectiva em isso mudar nos próximos anos. Então, eu via que por mais que eu fosse o melhor funcionário, se eu pudesse ser ali, isso não era nenhuma garantia da velocidade com que eu ia crescer lá, quanto que a minha carreira ia se desenvolver, e com certeza não ia mudar quase nada no meu estilo de vida, só ia ter um salário melhor. Então, decidi que ali não era o melhor caminho para mim, e comecei a buscar coisas novas, né? E aí conheci a Junés, comecei a trabalhar em paralelo à minha profissão. Isso é bem importante você entender, né? Ninguém, quase ninguém começa como atividade principal. A maioria das pessoas toca isso em paralelo à atividade principal, até um momento que talvez a pessoa opte por transformar o negócio em si na atividade principal, mas por opção, né? Por escolha e não por obrigação ou necessidade. A gente tem N exemplos de pessoas que chegaram em patamares muito grandes, assim, muito grandes mesmo. Estou falando de rendas acima de 50, 70 mil por mês, e que ainda trabalhavam na profissão principal delas, como dentista, como médico. Não foi o meu caso, né? O meu caso, na hora que eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava com a engenharia, eu já fiz a virada de chave, porque, enfim, não era apaixonado por compressores de geladeira, então foi uma escolha minha, tá? Mas vamos lá, gente. Vocês vão poder conhecer muitas outras histórias, né? Se você vier a fazer parte ou ainda estiver nesse processo de namoro, né? Com a Juness, com o negócio. Então, talvez vocês identifiquem com a minha história, talvez não, mas eu tenho certeza que alguém da nossa equipe aí vai ter um perfil e um histórico, né? Uma bagagem de vida aí muito parecida com a sua. Então, até te convido a conectar quando tiver alguma coisa assim para você conhecer outras pessoas também, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu já vou explicar um pouquinho para vocês alguns pontos. Beleza, estão conseguindo ver uma tela branca? É a tela do suspense, gente. É uma tela branca, tipo, o que será que vem, né? Bom, a primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês é muito mais porque depois eu cheguei a abrir um restaurante também, né? Eu tenho um restaurante hoje, infelizmente fecharemos ele depois de 1 ano e pouco de pandemia e quase 6 anos de atividade. Então, eu posso falar como alguém que foi funcionário e posso falar como alguém que teve um negócio tradicional, por exemplo, um restaurante, né? E como alguém que desenvolve o marketing de relacionamento com a Juness. Então, eu passei por esses 3 caminhos, né? Então, posso dizer que eu posso falar com propriedade sobre esses 3 caminhos, e é isso que eu queria comparar um pouquinho aqui para vocês, tá? Deixa eu clicar aqui. Então, o primeiro deles é o emprego CLT mesmo, né? Que eu acho que a maioria de nós está acostumado aí, que é ter um emprego e um salário. Gente, tá
tá errado isso? Não, não tá errado, né? É um caminho. Só que, na maioria das vezes, ele é o único caminho que ensinam a gente, né? E isso é a única coisa que eu lamento. Não ter passado por esse caminho, eu não lamento, mas terem demorado a contar para mim, né? Ou eu aprender, né? Que eu acho que a responsabilidade é nossa mesmo. Eu ter demorado a aprender que existiam outros caminhos que, para o que eu queria, eram melhores, é a única coisa que eu lamento. Ter demorado alguns anos, né? Para entender isso. Mas trazendo alguns aspectos da questão da gente ser funcionário, tá? Primeiro, horários fixos e geralmente exaustivos, né? Eu falo como alguém, te falei, né? O normal seria 8 horas por dia, eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Ah, quanto que eu ganhava de hora extra? Nada, né? Você trabalha 2, 4 horas por dia a mais para fazer uma moral lá para talvez você ser promovido, né? Essa era zero remuneração nas horas extras ali. O salário é fixo ou com poucas chances de aumento. Quando eu falo poucas chances de aumento, eu tive alguns aumentos na minha carreira, mas era 2 ou 4 anos para ganhar 7% de aumento. Para o salário aumentar R$ 300, para o salário aumentar R$ 500. Que hoje eu vejo que se você controla a sua fonte de renda, você consegue aumentar R$ 500 com uma hora de trabalho a mais no mês ou na semana. Então é muito, muito diferente. Então, de maneira geral, as pessoas vão ter dificuldade em aumentar muito o salário ao longo do tempo. Você não vai conhecer difícil, né? Não vou dizer que é óbvio que tem exceções, mas você dificilmente vai conhecer alguém que já ganha bem e que tem mais de 30 anos e que vai dobrar o salário dela, sabe? Então, acho que esse é o grande ponto. Deixa eu só pôr o pessoal no mudo aqui para não ter nenhum som para atrapalhar vocês. Aí, foi. Deixa eu só tirar aqui os negócios. E aí, vamos para o... Ah, bom, que eu não terminei, né? Bom, você vai ter um chefe, você depende do INSS, né? Como plano de aposentadoria, não sei se vocês sabem, mas INSS quer dizer isso nunca será o suficiente e que para o pessoal da minha geração, né, nasci em 82, a gente provavelmente não vai ter aposentadoria do governo, né? Isso não tem nada a ver com escolha política, é simplesmente porque é um sistema que não tem como ser mais sustentável do jeito que ele é no Brasil. Então, a gente não vai ter dinheiro, sendo que a maior parte da população não é mais a parte produtiva, né? Então, a maior parte vai ser de pessoas que já produziram, só que a maior parte das pessoas que vão ter que receber aposentadoria não vão conseguir, o sistema não vai conseguir gerar dinheiro suficiente. Então, as pessoas vão ter que buscar aposentadorias privadas, né? Por conta própria aí, e infelizmente no Brasil pouca gente tem essa visão ainda. Qual o risco de perder o emprego e os planos de carreira com travas? O que eu quero dizer com travas? Eu não consegui, né, vou voltar ao slide aqui, eu estou falando aqui ainda. A questão é que não depende só de você para você crescer no plano de carreira. A maioria das empresas, gente, nem tem plano de carreira. A maioria das pessoas trabalha num lugar onde ela não sabe, ela não tem a menor noção do que ela tem que fazer para ela crescer. E se ela crescer, para onde ela vai, né? Isso é assim, a grandíssima maioria dos brasileiros. E não é só brasileiro, né? Isso no mundo inteiro, em termos de trabalho assalariado, tá? Quando a pessoa tem a felicidade de trabalhar numa empresa estruturada, eu felizmente tive isso, né, de uma empresa multinacional, ela até tem o plano de carreira. Ela fala, bom, você vai começar como engenheiro júnior, depois você vai para engenheiro pleno, depois você vai para sênior, depois você vira gerente, depois, com 60 anos, você está quase diretor, né? E aí é um plano ali, talvez de 30, 40 anos, que se tudo der certo, você chega lá numa posição legal dentro da empresa. A grande questão aqui é que não está no seu controle o que você tem que fazer para chegar lá. E sempre a empresa vai ter alguma carta na manga que não é tão clara. Então, o que acontecia comigo? Você tem que entregar... Vou dar um exemplo, né, ainda simplificado aqui do que eu vivi. Você tem que entregar tantos milhões de dólares de redução de custo para a empresa. Beleza, entreguei. Então, agora eu posso ser promovido, né? Entreguei em menos de um ano. Não, você ainda não pode ser promovido porque a avaliação para os ciclos de carreira acontece a cada 2 anos. Então, assim, você entregar em menos de um ano ou em 2 anos não faz a menor diferença para você. Faz só para a empresa. Não adiantou nada ter corrido, né? Você vai levar 2 anos para reavaliar. Beleza, então tá. Então, 2 anos depois eu vou ser promovido. Chegou 2 anos depois. Pô, aquilo lá entreguei, né? Aquilo lá precisava entregar tantos milhões de dólares, entreguei. Então, agora que chegou 2 anos, então, chegou, foi muito bom, parabéns. Mas eu acho que ainda você precisa de mais maturidade, você precisa pegar mais experiência.
Então, assim, o que dizem que você tem que fazer para que você consiga avançar na carreira não são as únicas coisas. Sempre vai ter alguma coisa que não é tão clara e não é tão matemática, até posso dizer. Vai ter um nuance ali que a empresa vai sempre poder usar para segurar algumas pessoas na posição que elas estão, tá? Até o ponto de que talvez elas se sintam ameaçadas em perder um bom funcionário. Aí geralmente você ganha um aumento, né? Quem aí, talvez, vê se alguém que é funcionário, escreve no chat, digita um aí. Quem, quando pensou em sair, ganhou, foi promovido. Né? Podia ter sido promovido antes, né? Mas não, quando estava para pedir demissão, aí, opa, não, agora a gente vê que isso é importante. Então, infelizmente, é assim. E quando a gente vai para negócios convencionais, que é abrir um negócio convencional, a gente vai ter um investimento em valores absurdos, né? Absurdos assim para o brasileiro comum. Vou mostrar alguns valores para vocês. Vocês vão ter um custo fixo que não depende. Se o negócio está indo bem ou está indo mal, você vai ter custo do mesmo jeito. Né? Então, esse é o ponto de um negócio tradicional. É arriscado, Delano? Bom, 95% das empresas vão fechar em 5 anos. Eu, infelizmente, vou entrar para essa estatística aí. Né? A gente, com menos de 6, a gente vai ter que fechar. Né? Não conseguimos segurar as pontas aí depois de um ano e pouco de pandemia. E os funcionários não se sentem donos da empresa. Então, se você é funcionário, dificilmente você vai entender isso que eu quero dizer. E se você é empresário, mais ainda. O que eu mais escuto quando eu estou falando com empresários é que eu falo, qual que é a parte mais difícil do negócio? Sempre tem alguma coisa mais específica de um negócio para outro. Mas eu escuto muitos os empresários falar, ter empregado, ter funcionário, é a parte mais difícil. Porque a galera falta, porque a galera não é comprometida, porque a galera não sei o quê. Então, da mesma maneira que o funcionário reclama do chefe, o chefe reclama dos funcionários. O dono reclama dos funcionários. E, às vezes, assim, é porque o próprio negócio não favorece, né? Então, se você entregar a sua meta em 8 meses ou em 2 anos dar a mesma, por que os funcionários vão querer entregar em 8 meses? A não ser que seja por satisfação pessoal, porque ele não vai ganhar nada mais com isso. Então, os funcionários acabam não se sentindo parte, eles sentem só mais um número ali. Né? Então, eu entendo a perspectiva do funcionário também. Ele não está ali, ele não vê grande. Tipo assim, se ele for o melhor funcionário do restaurante, ele vai ganhar muito mais? Cara, não. Eu adoraria pagar muito mais para o melhor funcionário do meu restaurante, mas não dá. Porque a gente não está nem conseguindo pagar as próprias contas, entendeu? Então, infelizmente, essa é a vida do empresário, tá? E aí, quando a gente vai para o marketing de relacionamento, tem algumas características diferentes. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito, né? Nada é perfeito. Mas eu acredito, e por isso eu escolhi esse caminho, que ele tem características melhores, tá? Então, a primeira delas, você empreende dentro de uma outra empresa. Então, você já usa o CNPJ, no nosso caso, de uma empresa que é uma multinacional bilionária, que nem precisa de investimento externo, ela gera 100% do próprio capital. Então, já fica mais fácil, né? Em termos de burocracia. Você define os seus horários e você define o ritmo de trabalho. Tem pessoas que trabalham 4 horas por dia, tem pessoas que trabalham 4 horas por semana no nosso negócio. Provavelmente, quem se dedicar mais vai ter uma velocidade maior, né? Mas, enfim, é o que as pessoas querem encaixar dentro da realidade que elas já vivem, né? Então, isso é muito legal, essa flexibilidade. Os ganhos são proporcionais à produtividade, então eu vejo, é um sistema muito meritocrático, então não tem como você falar que não é, porque você só vai ganhar se você fizer alguma coisa. E aí, quando a gente traz para o plano de carreira, você sabe qual é a coisa que você tem que fazer. Então, não existe Wilson, você já movimentou, vou dar um exemplo do nosso plano de negócio aqui. Você movimentou 900 pontos, você deveria ganhar R$ 140, mas é que a gente está num momento mais complicado. Então, dessa vez eu não vou te pagar R$ 140, mas na semana que vem eu te pago. Não existe isso. Você movimentou 900 pontos, já vai R$ 140 automaticamente para sua conta. Então, não existe um critério que seja subjetivo. Era isso que eu estava tentando lembrar. O critério ele é específico. Se você indicar 2 pessoas, você vai ganhar, por exemplo, até R$ 2.800. Duas novas indicações. Se você indicar 2 pessoas esse mês, você ganha mais $200 extras. Não tem subjetividade. É preto no branco, né? E talvez seja um dos motivos que tem tantos engenheiros hoje na Juness e no marketing de rede. Eu estou supondo aqui, né? Porque é muito claro e às vezes é o sonho de um bom funcionário. Fala, cara, se você disser o que eu tenho que fazer, eu faço.
Se você me disser o que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a fazer, beleza, tô dentro, né? Então, essa clareza eu acho muito legal. Você é o dono do seu próprio negócio, então não é... E isso, às vezes, é difícil de algumas pessoas pegarem no início. Você não trabalha para a Junesse. Você é quase que um prestador de serviço para a Junesse. Você é dono da distribuição. Não é a Junesse que faz a distribuição, é você que faz a distribuição. Toda a rede de distribuição que você forma, sua carteira de clientes, não é da Junesse, é sua. Então, você é como se prestasse um serviço para a Junesse. Ou a Junesse fosse uma fornecedora de produtos para você. Fornecedora do sistema, fornecedora dos produtos, fornecedora da logística básica ali. Mas quem é o dono do negócio que gera o faturamento é você. Só que sem as complicações de ter esse negócio. Sem ter custo fixo. Acabei no ponto aqui, mas... e se o mês que vem eu não fizer nada na Junesse? Delano, quanto que vai ser o meu custo? Nada. Se você não fizer nada, seu custo é nada. Então, ou você anda para frente, ou você fica parado no mesmo lugar. Tá? O que eu acho que às vezes, estimula as pessoas a serem meio lentas. Né? Se você tivesse uma conta para pagar, igual eu tenho no meu restaurante, de 70 a 80 mil por mês, imagina assim, se o seu negócio for... Se você se dedicar ou não se dedicar, você vai ter que tirar 80 mil reais no mês. Eu acho que as pessoas se dedicariam um pouco mais, né? Não pela vontade de ganhar, mas pelo medo de perder. Na Junesse não tem isso, né? A gente não tem essa ré, né? Você não vai ter gasto nenhum, a não ser andar para frente ali, fazer o seu negócio acontecer, tá? A renda é vitalícia e hereditária, então toda essa rede que você forma, ela gera comissão para você para o resto da vida e passa para os seus filhos, netos, né? Ela entra para o seu inventário e você está construindo um negócio que certamente vai ser gigante para as próximas gerações. Né? Isso já acontece em empresas que têm aí 40, 50 anos. Você vê a segunda ou às vezes a terceira geração da família herdando a rede de distribuição. Fantástico, né? Você fala, meu avô começou a representar essa empresa 50, 60 anos atrás e hoje eu estou aposentado graças ao meu avô. Tem essas histórias no Brasil, até. Diga empresas mais antigas de marketing de rede, tá? Você não pode ser demitido, né? A não ser que você infrinja regras éticas da empresa, obviamente, né? Aí, óbvio, a empresa se reserva o direito de cancelar você, né? Mas aí você tem que estar agindo totalmente de má índole ali, né? Então, tem critérios muito simples ali, né? Se você for uma boa pessoa, nem precisa se preocupar com isso. E qualquer pessoa consegue iniciar. Então, não existe nenhum filtro de entrada. Tá? Ninguém vai te pedir o seu currículo, ninguém vai perguntar se você tem experiência anterior, ninguém vai perguntar se você tem experiência com vendas, se você sabe mexer em PowerPoint, se você já mexeu com Zoom. Não importa isso. O que importa é se você tem a vontade. Se você tem a vontade, você vai aprender. E as pessoas aqui vão estar dispostas a te ensinar. Tá? E trazendo alguns números, né? Eu falei de grandes investimentos. Se você vai procurar boas franquias, né? Eu peguei aqui do ano de 2020, a mais barata entre as consideradas boas custa 40 mil inicial. Tá? Inicial, 40 mil ali só para começar a brincadeira, tá? Fora o custo fixo. E as mais tops, assim, 650 mil. Né? Então, se der errado, você perde 40 mil no mínimo. Tá? E se der errado com 650 mil, talvez você deixe dívidas para as suas próximas gerações. Então, essa é a realidade do empreendedorismo tradicional, né? Se você um dia pensou, estou pensando em abrir uma loja de roupa, 15, 30 mil de estoque, né? Que você vai precisar. Então, assim, se der errado, você morre com estoque. Você vai vender abaixo do preço que você comprou para se livrar, né? E, pegando até um exemplo meio esdrúxulo aqui, né? Mas se você comprar uma máquina de sorvete usada, para vender sorvete na rua, você vai ter que investir 13 mil reais na máquina de sorvete. E ainda comprar o sorvete. Essa é só a máquina. 13 mil reais. Tá? E não existe nenhum pacote de produtos da Junesse que seja superior a essa máquina de sorvete em termos de investimento. Sendo que você vende tudo que você compra na Junesse, né, potencialmente. Aqui, se você comprar a máquina de sorvete, você não vai poder vender a máquina de sorvete. Então, ela é um custo imobilizado, é um custo que você já teve. Você vai ter que comprar mais alguma coisa para vender, né, que é o sorvete em si. Na Junesse, o que você compra, você vende. Você vai usar, óbvio, né, parte daquilo, mas a ideia é você revender, tá? E aqui alguns números da indústria, tá? Para vocês terem uma noção em níveis gerais, né? Às vezes a gente ouve falar de uma empresa ou de outra empresa, às vezes até empresas que não operam tão bem, né, aqui no Brasil.
e às vezes a gente não tem noção do tamanho do mercado, né? Se você pegar a NFL é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, tá? Hoje, ela movimenta mais que futebol, né? É um negócio absurdo, assim, 9 bilhões de dólares, tá? Por ano. A indústria da música, 16 bilhões de dólares por ano. A indústria de videogames, 67 bilhões de dólares por ano. E a indústria de filmes, né? Imagina, nada tão grande quanto isso, né, na nossa cabeça, 80 bilhões de dólares por ano. Se você pegar todas as empresas de marketing de rede, elas movimentam 167 bilhões de dólares por ano. Ou seja, é gerado mais dinheiro em marketing de rede, na distribuição de produtos e serviços via marketing de rede, do que na música e na indústria de na indústria de filmes e na de videogames juntas. E pode somar todas aqui, eu acho que somar todas elas, mesmo assim, dá menos do que o marketing de rede. Então, às vezes, a gente acha que é um negócio pequeno, que, mas está começando. Não, gente. Está começando a gente saber fazer isso direito no Brasil. É isso que está começando. Mas a indústria, ela é monstruosa. A gente está falando de quase 200 bilhões de dólares, né? Se a gente traz para o Brasil e ampliando um pouco, né, quando a gente vai para 182 bilhões de dólares no mundo, é porque tem uma parte das vendas diretas que não é marketing de rede, que você pega uma Avon, por exemplo. Você tem lá a revendedora da Avon, ela não monta equipes de venda, ela não tem renda hereditária, não vai passar para o inventário, ela compra e vende produto. Mas isso é vendas diretas, que é o grande guarda-chuva. E aí, quando a gente vê isso, são gerados de comissões, né? E aí entra o nosso caso aí, 13 milhões de reais por hora. 13 milhões de reais por hora no mundo, né? Se eu não me engano, esse dado aqui é do mundo. Lógico, tem muita gente, né, participando disso. Então, quando a gente vai para o Brasil, quase 2 bilhões de itens comercializados por ano, 2 bilhões de itens, né, de produtos comercializados por ano, e mais de 4 milhões de pessoas trabalhando, sendo que 87% delas em tempo parcial. Então, lembra que eu falei, a maioria das pessoas vai fazer isso em paralelo. Porque isso é importante dizer, porque as pessoas acham, mas eu já tenho um trabalho, eu já sou mãe, eu já faço alguma coisa, então não consigo encaixar. Então, essa é a realidade de todo mundo. 87% das pessoas que estão fazendo negócio é assim. Você vai aprender a usar o negócio da maneira que é eficiente, com pouco tempo, tá? Então, é muita gente envolvida nisso, tá? E aí, trazendo um pouco para a Junesse, né? Por que a Junesse e qual o momento que a gente está para a gente ir fechando aqui? Esses aqui são os fundadores, né? Eu tive o prazer de conhecer eles logo no meu início, em 2015. Eu fui para Orlando, né? Onde é a sede da empresa. Fui lá conhecer tudo, conhecer a sede. Então, já que é para fazer, vamos saber o que é esse negócio de verdade, né? E aí tem o Randy Ray, a Wendy Lewis e o Scott Lewis, né? Então, eles são um casal e ele é filho dela, especificamente. E vou contar um pouquinho do background deles bem rapidinho aqui, para vocês entenderem. Eles já chegaram a trabalhar numa empresa de marketing de rede na adolescência, não diria, né? Mas nos 20 e poucos anos deles. E participaram de vários eventos de treinamento e o Scott cresceu naquele ambiente. Então, ele se apaixonou pelo ambiente de desenvolvimento pessoal que o negócio traz. A gente nem vai ter tempo de falar disso aqui hoje, que para mim já é o maior ganho, talvez. E aí o Randy Ray, ele foi super pobre, ele é de uma família meio cigana, chegou até a fazer torta de lama para comer. Ele escreveu um livro falando sobre todo o passado dele e tal. Mas ele dizia que um dia ele ia ser milionário, né? Ele sempre falava isso, ele contou. E aí ele entrou para o Exército, que era uma chance de poder ir para a faculdade. Entrou para a faculdade na parte de ciência da computação, conheceu a Wendy lá, os dois estavam na faculdade. Ela tem 3 faculdades, tipo matemática, estatística, um monte de coisa. A mulher é um gênio, assim. Se conheceram lá e começaram e montaram um negócio juntos, que era um negócio ligado à parte da ciência da computação, de programação e softwares, assim. E aí tiveram alguns negócios, começaram a prosperar, já começaram a ganhar uma boa grana com essa parte de softwares, e até quando ele falava que ele ia ser milionário próximo dos 30 anos dele, né? E quando ele estava, eu não vou lembrar exato, mas em 30, 31, teve uma licitação para desenvolver um software para a NASA, para pilotar um dos foguetes da NASA naquele momento. E assim, quem participou da licitação foi IBM, só empresa foda de ciência de computação em geral, né? E ele, né, com a empresa dele lá,
que não era muito grande, mas já estava ficando um porte maior, e ele ganhou a licitação para o software que ia ser utilizado no foguete da NASA, e aí, obviamente, ficou milionário ali aos seus 31, 32 anos, mais ou menos, né? E aí começaram a ter vários negócios, se aposentaram 2 vezes, mas aí ele fala que não aguenta ficar aposentado, aí ele sempre criava um negócio novo, e todos os negócios deles deram certo, em algum momento, às vezes, eles venderam para abrir outros, e aí ele, resumindo a história, né, de como é que começa a Juness, ele tem um problema no joelho, de desgaste na articulação do joelho, procurou um médico, que até vou falar do board médico aqui em seguida, mas procurou um médico especialista na parte de regeneração de tecidos utilizando célula-tronco. Esse médico chama Nathan Newman, em Los Angeles, e a partir de lá viu que ele tinha tipo um soro que ele usava, a partir de célula-tronco, perguntou o que era aquilo, ele falou que ele usava para tratamentos estéticos, e mostrou algumas fotos, ele ficou impressionado com o resultado e com a velocidade do resultado, e ele falou, tá, mas as pessoas têm que vir aqui no consultório para se aplicar isso, tá? Ele falou, sim. Ele falou, quantos você vende disso por mês? Ele falou, mais ou menos 40 por mês, uma coisa assim, ou talvez menos até. Ele falou, o que você acha de vender 400 mil? Ele falou, como assim? Ele falou, se você conseguir fazer um produto com isso, eu sei uma maneira da gente distribuir para a gente ter uma escala gigante e poder ajudar muita gente. Então, ele já conhecia o marketing de rede. Ele sabia que se ele tivesse um produto foda, se ele utilizasse esse modelo de distribuição, eles conseguiam fazer um negócio muito grande. E aí o Nathan Newman desenvolveu o primeiro produto, que é o Luminesce Serum, e o segundo produto, que aí foi um outro cara, que é o Reserve, que é um antioxidante. A empresa, então, nasceu com um produto para cuidar da nossa estética de fora para dentro e um produto para cuidar da nossa saúde de dentro para fora, né? Por isso que a gente sempre fala nas apresentações, de fora para dentro, de dentro para fora. Foi assim que a empresa começou, 11 anos atrás, com essa parceria, e aí explodiu, né? Começou a vender, no primeiro ano foram 30 milhões de dólares, segundo ano 60 milhões de dólares, terceiro ano cento e tantos milhões de dólares, ela duplicou o faturamento nos seus 5 primeiros anos, foi a empresa mais rápida da história a atingir 1 bilhão de dólares, e aí o resto vocês já conhecem um pouquinho da história, né? E aí as linhas de produto começaram a aumentar, e esse aqui são as pessoas por trás dos produtos. Então, de novo, a gente não está falando de um produto feito de fundo de quintal no Brasil, né? A gente está falando de talvez algumas das mentes mais brilhantes do mundo para desenvolvimento de produtos ligados a anti-envelhecimento, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, o Nathan Newman assim, é um dos caras mais conceituados de pesquisas com células-tronco do mundo. O Vicente Jean Papa foi um dos estudos dele, né? Foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina e desenvolveu um produto baseado nele, que a gente ainda não tem no Brasil, né? Esperamos ter em breve aí, chamado Finity. O William Amselag é um cara fudido, assim, escreveu um livro chamado A Promessa da Imortalidade, onde ele fala de todos os fatores que geram o envelhecimento, e é o cara que faz os vídeos de treinamento de produto, né, as aulas que a gente tem no sistema. E esses foram os que eu pessoalmente conheci, né? Conheci eles pessoalmente, a Dona Antar também conheci numa das viagens, então também trabalha muito nessa parte de rejuvenescimento, enfim, várias outras pessoas. Aí o Christian entrou há pouco tempo, também foi parceiro no desenvolvimento de um produto novo chamado Revita Blue, que aumenta a concentração de células-tronco na corrente sanguínea, então ajuda a corrigir tecidos, diminuir chance de câncer, um monte de coisa foda, assim, que a gente ainda não tem no Brasil esse produto também. Então, esse é o board, né? Alguns das pessoas que estão por trás dos produtos. A gente tem uma equipe agora de desenvolvimento no Brasil também, porque a gente sentiu a necessidade de ter produtos bem específicos para a realidade brasileira. A gente está entre o segundo ou o terceiro maior mercado da Juness no mundo. Olha que loucura. De todos os países, a Juness está em 150 países. A gente está entre o segundo e o terceiro maior volume já do mundo. A gente perde para a China, né, obviamente, e para os Estados Unidos. Quando perde para os Estados Unidos, né? Então, a gente está tendo todos os focos da Juness muito aqui para o Brasil. E quando a gente fala de treinamento, acho importante você entender como que você vai aprender tudo isso, né? Então, a gente desenvolveu um sistema de treinamento chamado EUBlack. Você vai ter acesso gratuito a tudo isso. Então, você tem aulas de treinamento de produto, treinamento de prospecção, treinamento de liderança, de comunicação. Você tem materiais para você usar. Então, está tudo pronto aqui. É como se fosse uma universidade online que, pô, a gente vê hoje muito tá no Instagram, cada hora é um curso, né? De alguém te vendendo algum curso lá.
se você fosse assinar uma coisa, se isso aqui não fosse Juness, e a pessoa fosse vender o acesso a isso aqui, você pagaria, não sei se você pagaria, né? Mas certamente valeria muitos reais por mês, assim, como uma assinatura, ou você teria que pagar uma grana muito grande para ter um acesso vitalício, né? A uma plataforma tão grande assim, onde tem vários milionários te ensinando. Qual a chance que você tem de ter acesso a milionário, gente? Eu não conhecia ninguém milionário antes de eu entrar na Juness, né? Hoje, alguns dos meus melhores amigos são pessoas extremamente milionárias, né? E eu falo isso porque é a chance de poder aprender com elas, né? Se elas chegaram lá, elas fizeram muita coisa certa, né? São pessoas incríveis, né? Como pessoas mesmo. E aqui a gente tem acesso a essas pessoas, né? Então é muito legal. E aí, falando sobre o momento que a gente está para a gente fechar aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, putz, agora é o momento de começar, será que é melhor esperar, tal? Então, aqui eu vou trazer um pouquinho do gráfico de crescimento que geralmente acontece e vou falar um pouquinho da questão que a gente vive, né? Aqui no Brasil não, né? De pandemia geral, tá? Então, as empresas de marketing de rede, geralmente elas crescem que a gente chama de curvas S. Então, ela tem uma curva S ou várias curvas S, né? Elas têm vários momentos onde ela dá esses picos de aceleração aqui. Quando ela abre um país novo, ela tem uma nova curva S. Quando às vezes ela lança um produto revolucionário, ela tem uma nova curva S. Então as pessoas imaginam, vai crescer e depois para de crescer. Não, ela tem várias vezes que ela vai fazendo esses S, tá? E aí, assim, se a gente pegar o histórico das empresas, das maiores empresas do mundo, e aqui está o ranking delas, né? Algumas delas aí que talvez você já ouviu falar. A Amway foi muito conhecida, por exemplo, meus pais conheceram muito a Amway, foi muito famosa na década de 90 aqui no Brasil. Ela hoje no Brasil não é muito forte, mas ela é a maior empresa do mundo ainda. Fatura 8 bilhões de dólares por ano, né? Uma empresa de 61 anos. Às vezes as pessoas e ela utiliza o mesmo modelo em termos de formação de equipe e tal. E às vezes as pessoas ficam pensando, mas será que isso aí uma hora não acaba, né? Não satura? Será que uma hora... Gente, a empresa tem 61 anos, é a maior do mundo até hoje, vende produto em mais de 100 países, tudo que você puder imaginar de produtos. Então, assim, 61 anos. E vai ser, assim, é uma empresa que vai continuar crescendo muito, eu admiro muito ela aí. Foi a base para tudo que a gente tem hoje, tá? Depois tem a Avon, que é a segunda maior empresa, todo mundo já ouviu falar, né? 81 anos. 81, gente. Aqui você tem quantas gerações já herdaram, né? Às vezes a rede ou, enfim, a família depois todo mundo passou por ali. Herbalife, 40 anos. Natura, 51 anos. A Natura tem crescido bastante, né? A Juness é a 13ª maior do mundo, com 11 anos, e a Boticário, por exemplo, 44 anos, 17ª. Tá? Então, aqui algumas que talvez sejam familiares para vocês, né? Então, vocês podem ter noção, a gente está entre as 15 maiores e, assim, a gente tem, na melhor das hipóteses, um quarto da idade, né? Então, vocês conseguem imaginar o que vai ser a Juness com 61 anos? Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ser a maior do mundo. Então, se hoje a Amway fatura 8 bilhões de dólares, a gente vai faturar 10 bilhões de dólares aí nos próximos 5 anos, talvez, né? A grande questão é quem vai estar mordendo esse bolo? Que vai acontecer isso? Vai acontecer. Se eu parar de fazer o negócio, se o Wilson parar, se a Patrícia parar, a empresa vai acontecer do mesmo jeito. Já é, tipo assim, é o que acontece, né? Uma empresa que está desenvolvendo tanta coisa legal e que já se mostrou sólida em 11 anos, né? A gente não teve assim, nossa, faturou 1 bilhão de dólares, no outro ano, nossa, 100 milhões. Não aconteceu isso com a Juness, ela dobrou o faturamento por 5 anos, depois ela conseguiu manter o crescimento estável, então ela já se mostrou sólida, não é um oba-oba, não é porque é novidade, né? Porque às vezes tem empresa de marketing de rede, gente, e se vocês não conhecem, vocês vão conhecer em algum momento, que ela cresce porque ela é novidade, alguém vem com uma coisa milagrosa, né? Vai ganhar muito dinheiro sem fazer nada, milagrosa. Aí beleza, um ano, tem muita gente que acredita, ela cresce, mas no ano seguinte ela some, né, praticamente. Então, não é o nosso caso, tá? E aí, falando um pouquinho da curva S, gente, funciona assim. A gente tem uma primeira fase estrutural, que geralmente dura 5 anos nas empresas, algumas mais, outras menos, né? Mas geralmente leva 5 anos. Que na Juness isso até levou menos tempo, ela começou a ter uma taxa de crescimento bastante alta, bem rápido. Mas geralmente é um período
que a empresa está desenvolvendo a logística, o sistema não está totalmente redondo, você tem poucos produtos, enfim, você está ainda atraindo líderes para a sua rede, as pessoas estão aprendendo a desenvolver o negócio, então você tem esse primeiro momento, que é normal, né? Qualquer negócio vai ter isso também, né? E aí depois você tem uma fase que é a fase de maior crescimento, né? Que é uma fase que a gente cresce exponencialmente e que é aí sim onde muita gente tem a chance de ficar multimilionário em poucos anos. Óbvio que a pessoa vai ter que se dedicar, não é qualquer um, não é brincadeira, mas é o período onde é a maior chance disso acontecer, né? Onde está tudo mais fácil em termos de tá tudo dando certo, né? A empresa está crescendo uma taxa absurda, tá? E depois você entra numa fase de ainda crescimento, né? Se for uma boa empresa, mas óbvio que é um crescimento mais sustentável, um crescimento mais gradual, né? Geralmente 2% ao ano, 3% ao ano, 5%, sim, um ano muito bom, tá? Aqui a gente está falando de 100%, 120%, 200%. É absurdo, assim. É o que a gente já começou a ter noção aqui no Brasil. Pessoas, assim, começaram do zero em um ano e meio, estão ganhando 40 mil por mês, sabe? Algumas pessoas meio fora da curva, né? Que já estão conseguindo pegar esse momento um pouquinho antes. Então, a Junesse globalmente falando, ela está com 11 anos. Então, ela passou por um período onde ela dobrou o faturamento muitas vezes e ainda está no período de crescimento que a gente deve avançar aí pelo menos por 5 a 8 anos, numa taxa bem alta, ainda falando mundo, para depois entrar numa fase de mais estabilização, lá com 20 anos, né? Então, imagina, daqui a 10 anos, a gente vai começar a entrar numa fase de crescimento mais estável, globalmente falando. Mas quando a gente traz para o Brasil e para a América Latina, a gente está antes dessa curva, né? A Junessa está com 5 anos aqui. Então, agora que a gente vai começar a entrar nessa fase de crescimento exponencial aqui, agora que a gente tem um portfólio de produtos maior no Brasil, com produtos específicos do Brasil, agora que você pode escolher qual transportadora vai entregar o produto para você, é outro mundo, sabe? Agora que a gente tem quase todos os materiais traduzidos, né? No começo, gente, quando eu comecei, não tinha parcelamento, você tinha que usar cartão de crédito internacional, não existia outra forma de pagamento. Quantos brasileiros têm isso, né? Você tinha 2 produtos quando a gente começou, todos os materiais eram em inglês, não tinha sistema de treinamento, então 5 anos atrás era isso, né? Então hoje, as pessoas que começam hoje, elas pegam tudo pronto. A estrada está pavimentada, é só acelerar agora, né? É só pegar para fazer de verdade, tá? E aí a gente tem essa frase, né, que a gente tem usado muito, que é tem um produto da Junesse em cada lar brasileiro, né? Algum produto, algum brasileiro, todos os brasileiros vão ter em casa nos próximos anos. Isso vai acontecer, eu tenho uma convicção absoluta nisso. E, de novo, a questão é quem vai morder esse bolo, né? Da equipe de quem que vai sair esse produto. Quando você visitar a sua tia e ela tiver um Luminesse lá no banheiro, vai ter saído da sua equipe? Você vai ter vendido? Quando você conhecer um amigo novo, lá na Bahia, e você for na cozinha dele, tiver um Nara lá, de onde vai ter saído aquele Nara? De uma equipe sua? De alguém que você nem conhece, mas que faz parte da sua equipe? Então é isso que vai acontecer nos próximos anos, né? Ou você vai olhar aquele potinho de Nara lá, Nara bolo de cenoura, né? Que já vai ter invenções, e você vai falar, puta, eu conheci esse produto 5 anos atrás. Você usa isso aí? Ele fala, cara, eu uso e minha família inteira usa os produtos da empresa aí. Fala, puta, 5 anos atrás eu conheci, né? Podia ter começado isso e não comecei. Então, quero te passar uma visão do que vai acontecer. Tá? Acho que isso é o que a gente quer com esse gráfico aqui. Tá? Gente, em termos de informações, é isso. Né? Hoje a gente tem, até o pessoal falou do Clube do Milhão aqui, a Paty falou, putz, eu não sei o número exato de pessoas ali, mas deve ser, sei lá, acho que vou chutar aqui, mas depois quem quiser eu passo o número certo. A gente deve ter umas 50 pessoas no Clube do Milhão da Junesse do Brasil. Ou seja, 50 pessoas que já ganharam mais de R$1 milhão em comissões, fora as vendas, tá? Só de comissões. Eu entrei para esse clube agora no início do ano, mas eu sou um de 50, não sou nada especial. Foi o último, inclusive, penúltimo, agora teve mais um agora aqui. Só que eu sei que vão ser mais de 500 pessoas, gente. Nos próximos anos, aquele quadrinho de 50 pessoas,
em vários níveis, né? A gente tem gente lá que nem é diretor, mas já fez 1 milhão por a questão dos bônus de liderança. Então, isso vai acontecer. Tem gente que tem essa ambição, e ambição é algo bom, né? Querer sempre mais e melhor. Não é muito diferente putz, esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Ganância. Ganância. Muito diferente de ganância, né? Que é querer a qualquer custo. Então, mas tem gente que eu sei que vai começar no negócio e que se fizer R$ 4.000 a mais do que a renda, meu, muda a vida. Muda a vida, assim, consegue levar a família para fazer uma super férias, uma super viagem, consegue dar uma educação dos sonhos para o filho, consegue ter uma casa que gostaria de ter, ou quitar as dívidas, né, de um negócio que abriu e não deu certo também, que eu já vi gente começar por isso. Então, gente, eu sei que 4.000 já faz muita diferença. Mas, assim, o momento que a gente está entrando no negócio, puta, dá para pensar muito maior que isso. Muito maior mesmo, assim. Quem pegar carona no crescimento da empresa aí, fizer o que tem que ser feito, aprender tudo certinho, vai ter uma história muito boa para contar depois. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar. Até me estendi um pouquinho mais do que era o planejado. Se alguém depois precisar de alguma ajuda, alguém tiver alguma dúvida específica, se eu souber responder, será um prazer para mim poder ajudar. Se eu não souber, eu sei quem sabe. Eu procuro os meus mentores, né? E aí sempre tem alguém que pode ajudar a gente, tá? E quem decidir começar, seja muito bem-vindo. Aproveite a promoção que tem esse mês aí dos bônus extras e espero ver você nos nossos grupos e o seu flyerzinho, né, de ganhar as promoções, de ter as primeiras conquistas aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Ótima noite aí para todo mundo. Valeu, São. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Obrigado, Delano. Show de bola. Mestre é sempre mestre. Obrigado pelos insights aí. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.